a batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia e sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, nesta manhã, à casa do Senhor. Também sejam bem-vindos à presença, à companhia, a este ato de cultos que de casa participam conosco nessa hora. Este dia de alegria, porque nasceu o Redentor, nasceu o Cristo, o Filho de Deus, se fez homem e habitou entre nós, para que tenhamos paz e redenção. Com alegria, meus irmãos, louvemos o nome do nosso Salvador. Convido os irmãos que de pé cantemos, nasceu o Redentor. Alerta, ó terra, entoa o canto que ressoa. O mundo pecador tem grande sorte boa. A nova se nos dá, e quão alegre soa. Nasceu o Nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra, entoa a nova alegre e boa. Nasceu o já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou. Dos montes através o brado ressoou. Nasceu o Nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra, entoa a nova alegre e boa. Nasceu o Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra, entoa
a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter um outro igual? Posso eu da morte réu gozar ventura tal? Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra, entoa o canto alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, finda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra, entoa a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, sobretudo Pai, viemos à Tua casa para receber o alimento de nossas almas, para receber a luz do nosso caminho, para receber o ensinamento da Tua palavra. Sê, pois, conosco, abençoa este culto, a Tua pessoa, a Tua glória, a Tua graça, e dá-nos alimento, dá-nos luz, mostra-nos o caminho, para que enfrentemos esses dias que hão de vir com a Tua fortaleza, com o Teu ensinamento, com a Tua luz. Tu que nos mandaste, o Príncipe da Paz, para que venha dominar este mundo com a paz e com o amor, que são as Tuas mensagens, são as Tuas armas para a nossa vida. Por isso agradecemos virmos à Tua casa, por isso agradecemos que recebamos a Tua palavra, por isso só temos a agradecer a luz que ilumina o nosso caminho. Sê presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O nosso Deus é o bom Pai, misericordioso, e a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeremias, no livro das Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 22, nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em silêncio, portanto, meus irmãos, ao som de boa música, oremos ao Senhor, confessando a Ele, rogando
a Ele que nos perdoe e, por sua misericórdia, dê paz ao nosso coração. Glorioso Deus, Deus de toda misericórdia, a tua igreja reunida nesta hora, Senhor, reconhece a sua condição pecadora e carente da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, carente de salvação, e estes favores vem buscar nesta manhã na tua casa, na certeza, ó Deus, de que tu que se faz presente aqui, há de nos honrar, nos abençoar na grandeza do teu amor.
Te louvamos, ó Deus, porque por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, presente teu para nós temos recebido tão grande salvação. Perdão para os nossos pecados, alívio para as nossas angústias. Que mais uma vez, Santo Deus, possamos experimentar da tua misericórdia, da tua graça e do teu favor, deste favor imerecido, desta graça grandiosa, maravilhosa. Atende-nos, Pai, nesta hora. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Um dos trechos mais elegantes, persuasivos e espiritualmente comoventes é aquele em que Jesus ensina a orar. Está registrado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Todos conhecem a oração dominical, a oração do Pai Nosso, até as crianças a decoram. Ela tem início com a exaltação da grandeza de Deus, mas antecedido deste vocativo, Pai Nosso. Ora, se Deus é nosso Pai, Ele nos cuida como tal. A análise do pecador, do ateu, do homem de má vontade, do hipócrita, se atém logo no início. Pai nosso que estás no céu. Se está no céu, talvez não esteja conosco. Esquecendo-se, contudo, nessa interpretação tão farisaica, de que o vocativo é esse, Pai nosso, Deus está conosco. E depois dessa exaltação e desse louvor tão elegante e completo a Deus, vem a expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma advertência, logo preliminarmente, contra a ambição do homem pelo dinheiro, coisa que todos nós vemos em muitos setores da sociedade, nos regimes políticos e também nos sistemas capitalistas, principalmente. Não. Jesus fala no pão nosso de cada dia, para que não nos preocupemos com o porvir, com os acontecimentos futuros, com a provável inaptidão material que possamos ter e enfrentar no futuro. Não. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E esse pão, irmãos, não é apenas um alimento corpóreo, embora este seja de suma importância, como estamos vendo hoje, com tantos lares proscritos da necessidade que está sobre a mesa. Mas é também a satisfação de nossos reclamos individuais no feitio e no contorno de cada um. E, para terminar, se Jesus pede o pão nosso, o atendimento das necessidades, a presença de Deus, com a sua providência inexcedível em nosso favor, nós podemos pedir também para a satisfação dos obstáculos, necessidades e problemas financeiros e econômicos que temos em nossa vida, para que venha uma luz, nos desate as dificuldades e que nos dê o pão nosso de cada dia. Amém. Eu convido os irmãos aqui de pé, cantemos o cântico de Natal, e enquanto cantamos, nós haveremos de dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas contribuições para a obra do Senhor. Em linda noite ao mundo a nós, em coro angelical,
então ouviu promessas imortais de glória a Deus, aos homens paz, com bênçãos eternais, pairando sobre a terra estão os anjos a cantar, e sobre o mundo pecador derramam luz sem par, acima dos tormentos mil, angústias do viver, proclamam vida perenal, pois bênçãos vem trazer, e vão-se os dias sem cessar, segundo a voz de Deus, mas sobre a terra as gerações caminham rumos seus, e quando enfim reinar a paz dos salvos pelo amor, o coro imenso então será, e santo seu louvor. Amém. Senhor, somos gratos a Ti nesta manhã, porque Tu tocaste, Senhor, em nossos corações para estarmos unidos, para que Te cultuarmos, Te bendizermos, Te glorificarmos. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo grande presente que Tu deste à humanidade, Teu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo, que nasceu por nós e também morreu pelos nossos pecados. Por isso, Senhor, hoje já não temos mais desespero, mas temos esperança em Ti. Tu és aquele, Senhor, que nos vivifica física, psíquica e espiritualmente. Tu, Senhor, nos concedes dia a dia vida e vida com abundância, e também, Senhor, nos garante a vida eterna. Por isso, Senhor, somos gratos a Ti e apresentamos diante de Ti esses dízimos e ofertas que os Teus filhos apresentam, Senhor, tanto aqui na Tua casa, quanto aqueles, Senhor, que o fizeram durante a semana. Que Tu possas consagrar, Senhor, esse tesouro, e que nessa casa, Senhor, seja bem empregado para o anúncio do Teu Evangelho, Senhor, das boas novas para a salvação de muitas almas e para a edificação dos Teus filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu os convido que novamente de pé abramos nossas Bíblias no Evangelho conforme Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. A palavra do Senhor nos diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nos confere, pela Tua graça e misericórdia, o privilégio de ler e examinar a Tua palavra. Sobre ela, agora, Deus, nos debruçamos e buscamos compreender, com o auxílio do Teu Espírito Santo, as verdades contidas nela, que haverão de edificar os nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, agora, atende-nos à oração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, no final do século XIX, após a assinatura da Lei Áurea, que libertou no Brasil todos os negros escravizados, uma ideia surgiu de, no alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, erguer-se uma estátua em honra à princesa Dona Isabel do Brasil. A motivação era o reconhecimento do seu feito, e a estátua haveria de ser em honra de Dona Isabel do Brasil, a Redentora. Contudo, com sua boa formação cristã e temor a Deus,
a princesa Dona Isabel resolveu que ela não merecia esta honra e recomendou ela que então se erguesse uma estátua em honra ao Cristo de Deus. Ele, o verdadeiro Redentor. E assim, do alto do Morro do Corcovado, com seus braços abertos, está lá a estátua do Cristo reconhecido como sendo o grande Redentor. Esta é a motivação de ter-se lá no alto, entre as 7 maravilhas do mundo contemporâneo, este símbolo do Brasil, o Cristo, o Redentor. Meus irmãos, celebramos hoje o Natal, ou o primeiro domingo após o Natal, e uma coisa que incomoda muito o meu coração são as diversas discussões inúteis que se constroem em torno do Natal e que tiram o brilho desta festa maravilhosa, que tiram a importância ou tentam esvaziar de importância esta ocasião tremenda da natividade do Senhor Jesus, o Natal do Senhor. No início da igreja, quando muitos cultos pagãos eram celebrados, havia também a celebração, uma das mais importantes do Império Romano, era a festa do Sol Vencedor. Celebrava-se então o Sol Vencedor em 25 de dezembro. Era a data escolhida para celebrar a luz e o Deus Sol, o vencedor. Sabiamente, a igreja resolveu festejar, então, na mesma data, a igreja que agora cristã, do império que se fez cristão, resolve celebrar na mesma data o nascimento do Salvador Jesus. Ele, sim, o verdadeiro sol, a luz da justiça, a luz de Deus que brilha, por isso as luzes da coroa apontando a luz de Deus que brilha sobre todos, ilumina os caminhos, clareia, aponta o erro, esclarece, enfim, ele que de fato merece ser honrado neste 25 de dezembro. Ele que de fato merece ser celebrado neste 25 de dezembro. Ele que de fato é a luz de Deus vinda ao mundo. Mas por essa razão, meus irmãos, há algumas igrejas, inclusive, que, sob o argumento de não ter nascido Jesus no dia 25 de dezembro, não celebram o Natal. Meus irmãos, independente de qual seja a data, Jesus nasceu. Independente de que se essa data tenha sido em dezembro, em outubro, ou em que mês tenha sido, em que período tenha sido, celebramos aquele que nasceu, aquele que é o Redentor, aquele que veio a nós como presente de Deus. Isso é o mais importante. O importante é termos um dia para lembrar este feito maravilhoso de Deus, esta grande demonstração do amor de Deus, da misericórdia e da graça de Deus, do seu olhar lançado sobre o mundo pecador, carente da sua graça, carente da sua misericórdia. Meus irmãos, Jesus nasceu. Isto é o que importa. Jesus nasceu e por isso celebramos. Jesus nasceu e por isso a igreja festeja. Jesus nasceu, por isso o nosso coração pode sentir a verdadeira paz. Jesus nasceu, meus irmãos, pela vontade de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o Verbo
que se fez homem e habitou entre nós, como diz o evangelista João. Jesus nasceu, e por que ele nasceu? E aí outras discussões vêm, e outros elementos vêm também para desviar a nossa atenção da verdadeira importância deste dia. Outros temas surgem aí, temas que deveriam ficar em segundo plano, uma discussão posterior. Por que em Belém? Por que em um lugar pobre? Por que rejeitado? E outras questões, mas quando a questão mais importante, meus irmãos, é que a resposta a esta pergunta: Jesus nasceu porque o mundo precisa de salvação. A única razão de Jesus ter assumido a forma corpórea humana, ter encarnado, nascido de mulher, é que o mundo precisa de salvação. E não há salvação em nenhum outro nome, já proclama o apóstolo Pedro no seu discurso em Atos dos Apóstolos, quando, tomado pelo Espírito Santo, por aquela força maior, ele declara que não há salvação em nenhum outro nome, porque não há outro nome acima da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus nasceu porque o mundo precisa de salvação. Jesus nasceu, meus irmãos, porque apesar de toda a tecnologia, de todo o conforto, de tudo aquilo que a vida e o mundo moderno nos proporcionam, o mundo não é capaz de salvar-se a si mesmo. O mundo e o ser humano, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade, com toda a sua competência, não é capaz de salvar-se a si mesmo. Jesus nasceu porque o mundo precisa de Jesus. Jesus nasceu para salvar um mundo que precisa de Jesus. No acontecimento, meus irmãos, narrado pelo evangelista Lucas, este texto particular de Lucas, que nos traz essas informações maravilhosas, apresenta-nos, meus irmãos, aquela criança que, não tendo um lugar onde nascer, a ele é oferecido um estábulo sujo, fétido, insalubre, e ali ele nasce. E já num prenúncio daquilo que haveria de acontecer lá no seu futuro, ao nascer, ele é deitado, sim, numa manjedoura, envolto em faixas. Assim como haveria de acontecer lá no futuro. Quando seria ele deitado no sepulcro oferecido por José de Arimateia, igualmente envolto em faixas, o seu corpo morto, para assim consumar a salvação e o propósito do seu nascimento. Diz o texto da palavra do Senhor, nas entrelinhas, que não havia lugar para que ele nascesse. Era o recenseamento decretado por César. E todos estavam em alvoroço. O clã de José estava em Belém. Para lá se dirigiram ele e Maria. Para os comerciantes, para os donos daqueles estabelecimentos, dos pequenos, poderíamos chamar assim, de pequenos hotéis, daquele lugar abandonado, esquecido pelo mundo, era a grande oportunidade de ganhar dinheiro, e nem o estado, a condição daquela jovem grávida, nos dias de dar à luz, comovia o coração de ninguém. Não havia lugar. Mas alguém
Sim, um anônimo ali surge e oferece a José e Maria aquilo que ele tem. Eu não tenho uma cama confortável, em um quarto adequado. Tudo o que eu tenho abrigado é o estábulo do meu estabelecimento. Não era o lugar mais adequado, mas era o que ele tinha para oferecer. Não era um lugar digno de nascer um rei, mas era o que ele tinha para oferecer. E este lugar, e isto que ele tinha para oferecer, meus irmãos, foi posto à disposição da mãe de Jesus para que o nosso Salvador nascesse. E a lição, meus irmãos, que nós extraímos neste gesto, no gesto deste homem, desta pessoa, deste anônimo, é que nem sempre o que nós temos a oferecer é o melhor. Mas quando posto à disposição do Senhor, serve e atende aos propósitos. E Deus se agrada. Nem sempre o que nós temos é o melhor, nem sempre o que nós temos a oferecer é o mais adequado, mas ainda assim o Senhor espera que nós o coloquemos à sua disposição. E aquele lugar que não reunia as condições adequadas tornou-se um lugar especial, lembrado ao longo de todos os anos, porque ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Redentor do mundo nasceu. E ao nascer, diz o texto da palavra do Senhor, os anjos foram imediatamente anunciar aos pastores o que havia acontecido. Ao contrário, meus irmãos, da visão romântica que nós temos a respeito dos pastores, eles eram uma categoria de trabalhadores posta lá como dos mais desqualificados, daqueles que menos recebiam crédito ou mereciam crédito, alguns até acusados de serem desonestos, homens de pouca honra, e por isso exerciam uma tarefa que está lá no final, em termos de respeito, de reconhecimento. Desta forma, meus irmãos, os anjos vão anunciar justamente aos pastores o nascimento do Salvador. Porque aqueles homens de caráter duvidoso, aqueles homens miseráveis, aqueles homens que não mereciam o crédito social, aqueles homens a quem ninguém dava valor, eles eram os mais carentes desta graça maravilhosa, desta misericórdia e deste amor. Por isso eles são os primeiros alvos da proclamação ou do anúncio da salvação em Jesus, demonstrando assim que Jesus veio para aqueles que nada têm, para aqueles que nada são, demonstrando assim que Jesus veio para os pecadores e para aqueles mais miseráveis. Quanto mais miseráveis, mais carentes da graça de Deus, mais carentes da misericórdia de Deus, a este Jesus nasceu e é oferecido como presente de Deus. E dali eles saem glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, há muitas discussões que se fazem, como disse, a respeito do nascimento de Jesus. Mas mais importante do que saber o dia, o local, os porquês, por que numa estrebaria e não no palácio, é ou não é 25 de dezembro, mais importante do que todas essas discussões é sabermos que Jesus nasceu porque o mundo precisa de salvação. É saber que Jesus nasceu porque o mundo não pode salvar-se a si mesmo. E é saber que Jesus nasceu com o propósito de morrer e trazer salvação a todos nós. Celebrar o Natal é celebrar a grandeza do amor de Deus, que na pessoa do Filho Jesus Cristo abandonou o seu trono de glória, fez-se homem,
nasce em miséria, vive uma vida de rejeição, que culmina com a morte de cruz, até o dia glorioso de sua ressurreição e ascensão ao céu. E todos estes gestos por amor a nós, porque precisamos dele, porque precisamos de Jesus, porque o mundo precisa de salvação, por isso Jesus nasceu. Mais importante, meus irmãos, é saber neste Natal desta máxima: Jesus nasceu porque precisamos de salvação. Mais importante, meus irmãos, do que se discutir o que se come, quanto se come, o que se bebe, o que se veste, dias, meses, prazos, tempos, é reconhecer a nossa condição pecadora e o amor de Deus, que se materializa na pessoa de Jesus Cristo, que vem dizer ao mundo que o Redentor não é César, que vem dizer ao mundo que a solução dos problemas do mundo não estão nos governos e nas autoridades deste mundo, mas que a solução dos problemas do mundo está no verdadeiro Redentor, que é o Salvador Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Jesus nasceu para que nós tenhamos salvação. Jesus nasceu porque o mundo não pode salvar a si mesmo. Jesus nasceu para nos garantir esta preciosa redenção. E Jesus, meus irmãos, não está no topo de um monte, mas ele está sentado à destra do Pai, com seus braços abertos, prontos para abraçar e acolher todos aqueles que nele crerem, para que todos estes, como determina a sua palavra, não morram, mas tenham a vida eterna em Jesus. Jesus nasceu por mim e por você. Basta-nos esta certeza. As demais especulações ficam para outro momento. Jesus nasceu porque nós precisamos de salvação. Jesus nasceu porque o mundo precisa de salvação. E assim como os anjos e os pastores, nós também haveremos de dar glória ao nome do Senhor, e a igreja do Senhor dá glória a Deus, porque na grandeza do seu amor se materializou assumindo a forma humana. Por amor de mim e de você, por amor de nós, Jesus nasceu. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus nas maiores alturas, porque Jesus nasceu para nos garantir a salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde, meus irmãos, e que nós saiamos a proclamar que nos é nascido, nos é dado como presente de Deus, o Redentor, que é Jesus. Que Ele nos abençoe. E, por fim, meus irmãos, seja lá em que data for, o importante é que Ele nasceu. Seja qual for o dia, 25, 26, seja qual for o mês, outubro, novembro, setembro, dezembro, não importa. O que importa é que Ele nasceu. O que importa é que Ele é o nosso Redentor. E Ele está muito acima dos montes. Ele está à destra do Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que nós possamos proclamar esta verdade. Jesus nasceu. Isso é o suficiente. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor.
Meus irmãos, o nosso culto de hoje, celebramos a Natividade de Jesus, o Natal do Senhor. Também damos graças a Deus pelas bênçãos deste ano. Até aqui nos ajudou o Senhor. Como diz o salmista, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Mas o Senhor com mão poderosa nos socorreu neste ano. O Senhor com mão poderosa nos guardou neste ano. O Senhor com mão poderosa protegeu a sua igreja. E chegamos ao final deste ano agradecidos pela presença real de Deus entre nós, pelas muitas bênçãos que temos colhido e recebido ao longo deste ano que se encerra. Quero agradecer ao Ministério de Música da Igreja, de modo especial ao Ministério Solideu Glória, na pessoa dos nosso irmão pastor Atsushi, que é o coordenador, em especial hoje ao nosso irmão Tiago Dias, que resolve estar conosco, né, atendendo a uma convocação do Espírito Santo, certamente, né, porque quando nós sentimos a vontade de vir à igreja, é porque o Espírito Santo decidiu que nós deveríamos estar aqui, e aí ele nos convence e coloca esse desejo irresistível no nosso coração. Deus abençoe a vida do Tiago, Deus abençoe ao Ministério Solideu Glória e todo o Ministério de Música da Igreja. E nesses instantes finais também, meus irmãos, no próximo domingo, eu quero convocar a todos aqueles que estiverem em São Paulo, para que nós possamos, no primeiro domingo do mês e do ano de 2022, celebrarmos juntos a mesa do Senhor. Assumir esse compromisso de nos 12 meses do ano que se inicia, nós possamos estar aqui juntos, celebrando a mesa do Senhor. Nós fomos privados, meus irmãos, por tanto tempo, deste privilégio de vir à igreja. Fomos privados por tanto tempo de estarmos aqui juntos, reunidos em nome do Senhor, de rever as pessoas amigas e queridas. E agora, para a glória de Deus, nós temos este privilégio. Não vamos desperdiçá-lo. Então, vamos presencialmente aqui no próximo domingo, aqueles que nos assistem também estando em São Paulo, vamos estar todos juntos aqui como Igreja do Senhor, entregando o novo ano que começa aos cuidados do nosso Salvador. Um ano que promete ser um ano muito abençoado, muito feliz, o ano dos 60 anos da Igreja, com muitos festejos, muitas comemorações. Vamos entregar esse novo ano nas mãos do Senhor, aos cuidados dEle, e aproveitar que agora nos é ofertado esse privilégio de estarmos aqui juntos. Não vamos desperdiçar, então, esta oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos, e que nós tenhamos um novo ano pleno das bênçãos de Deus. Que naquela noite, quando você estiver contemplando os fogos no céu, você possa lançar o seu olhar além dos rojões e dos fogos e buscar encontrar o Deus que está no céu, mas que também está aqui, conosco, no nosso coração. E agradecer a Ele por nos ter permitido vencer todos os desafios deste ano e entregar nas mãos e aos cuidados dEle o novo ano que começa. Que, acima de tudo, seja um dia de gratidão a Deus e, acima de tudo, seja um dia de esperança, de um porvir glorioso, sob a orientação, proteção e guarda do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Jesus, que nasceu porque o mundo precisa de salvação, e Ele veio nos oferecer a salvação. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, encerrando o nosso culto desta manhã. Poderoso Deus, nós te agradecemos. Agradecemos ao nosso Redentor Jesus Cristo, aquele que é o garantidor da nossa paz e da nossa salvação. Somos remidos pelo sangue que Ele derramou, dada a coragem que teve de fazer-se homem e habitar entre nós. Te agradecemos, Senhor Deus, por este ano no qual o Senhor nos guardou e não permitiu que nenhum mal nos atingisse.
e nos permitiu vivermos e estarmos aqui hoje, reunidos no nome do nosso Redentor Jesus. Agora, ó Deus, te pedimos as tuas bênçãos para o novo ano que começa. Que igualmente, ó Deus, possamos experimentar da tua graça e da tua misericórdia, do teu favor. E de modo especial, ó Deus, com relação ao culto de hoje, te pedimos, Senhor, que tu acolha as orações que aqui trouxemos e que os nossos louvores possam ter chegado como aroma suave ao teu trono da glória. Permite-nos, ó Deus, nos reencontrarmos. Permite-nos, ó Deus, nos encontrarmos novamente em alegria e festa aqui neste lugar. Atende-nos, Pai, nós te pedimos estas coisas, confiados tão somente no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e todas as virtudes do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça agora e para todo sempre. Amém.